ser humano ele tem algo nele que leva para o espiritual. Todo ser humano ele tem dentro de si algo que deseja Deus. Assim também como todo ser humano ele é sociável. Ele pode até se isolar, ele pode até viver sozinho, mas não é completo. Assim também como todo ser humano, ele gosta de apreciar a natureza, ele gosta de ver a natureza. Por que o ser humano existe esse lado de querer Deus, de não querer estar sozinho, ao mesmo tempo gostar da natureza? É porque o homem foi feito com esse propósito. O homem foi feito, Deus o fez, colocou o senso divinal dentro dele. Esse ser que o homem foi feito, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o Senhor colocou dentro do ser humano essa coisa de querer voltar-se para Ele. Só que o homem, quando foi feito, ele foi feito perfeito, tudo nele era perfeito. Nada, não havia imperfeição. A criação ela foi feita perfeita. E quando Deus fez o homem, Ele fez para se relacionar com Ele mesmo, Deus, para se relacionar uns com os outros e ao mesmo tempo com a natureza. Então era perfeito e ao mesmo tempo um relacionamento também perfeito. E a gente vê isso quando Adão recebe Eva. Qual foi a frase que ele usou? Ele foi tão romântico, ele disse: carne da minha carne, ossos dos meus ossos, Foi algo assim muito forte, que muitos usam até hoje, quando quer falar algo para uma mulher. Então, quando ele recebe a esposa, ele recebe Eva, ele faz uma declaração de amor para ela. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que todos os dias havia um relacionamento entre Adão e Deus. Então havia no paraíso, na criação, essa perfeição, relacionamentos perfeitos. E outra coisa, quando o homem foi feito, ele foi feito para refletir Deus. Em todas as áreas da sua vida, ele refletia o Criador, a glória do Criador, a bondade do Criador, tudo aquilo que tinha em Deus, o homem refletia isso na perfeição, isso na criação. Mas quando entrou o pecado ele distorceu, ele trouxe algo que não existia. Aquela perfeição, ela deixou de existir. E nós encontramos o primeiro passo de Adão e Eva foi se esconder de Deus. Quando ele peca, o que ele faz? Ele se esconde de Deus. E a outra coisa foi quando Deus perguntou para ele sobre o que tinha acontecido. Ele disse: a mulher que tu me deste. Então ele já foi acusando a mulher. Não era mais aquele romantismo antes da queda, Agora já era acusação. E a natureza ela foi cada dia destruída, mesmo com toda a beleza que a natureza ainda tem até hoje, ela tem sido destruída depois da queda. Veja bem, queridos, em todas as áreas da vida humana foi atingida pela queda. Não ficou nada sem ser atingido. Todas as áreas, seja emocional, seja moral, espiritual, todas as áreas ela foi atingida. Aquilo que era perfeito agora não é mais perfeito. E você observa isso justamente olhando para a história da humanidade. Você olha para a história da humanidade e você vai ver, e até hoje, nossos dias, que o homem não tem mais esse reflexo da santidade de Deus, da bondade de Deus. Ele não reflete mais Deus. Até nós que estamos na igreja, que o nosso dever é refletir a imagem de Deus, não conseguimos mais por causa do pecado. Então imagina o homem completamente sem temor, mesmo sabendo que existe um Deus, mas diante dessa distorção aconteceu tudo isso. Calvino ele falava o seguinte, que a imagem de Deus não foi totalmente aniquilada com a queda, mas foi deformada,
desfigurada. Ela não foi completamente tirada, o homem não perdeu completamente, ficou algo, justamente esse temor, né? esse querer se relacionar ainda existe, só que agora desfigurado, não mais perfeito como era. Tá? E outra coisa, os dons que Deus deu ao homem era para ser usado tudo para a glória de Deus. E hoje, depois da queda, o homem passou a fazer o quê? Usar os seus dons, seus talentos, tudo que ele tem para a glória dele mesmo, porque não ficou mais Deus sendo o centro, agora ficou o homem. Essa é a realidade da queda, e essa foi a realidade que aconteceu quando o homem pecou, e esse mal chegou até nós. Ele chegou e atingiu toda a humanidade. É só você olhar para você mesmo, e você vai olhar como você muitas vezes quer fazer algo, não quer falar algo e termina falando, não quer fazer algo. Até o apóstolo Paulo também questionava isso, né? Quantas vezes você não quer errar, mas erra? Porque o mal ele está dentro de nós, o pecado ele está dentro de nós. Esse mal ele entrou na humanidade. Mas veja bem, queridos, diante dessa realidade, nós temos o que? A graça de Cristo, que assim como a queda atingiu todas as áreas da vida, a graça de Cristo também, ela atinge também todas as áreas da nossa vida. Em Cristo, agora nós estamos num processo de restauração. Esse processo, ele não será completo aqui, só na glória. Esse processo só vai acontecer na glória, mas ele é progressivo, né? A restauração, ela é progressiva, ela é real, mas ela só será completa quando Cristo vier buscar a sua igreja, porque enquanto nós estivermos nesse corpo, ela está em um processo, né? Vai a cada dia melhorando para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outra coisa que nós encontramos também, que a imagem restaurada em Cristo, essa imagem de Deus em Cristo, nós somos restaurados, além de atingir toda a nossa vida, ela atinge também o nosso intelecto, a nossa moral, o nosso relacionamento, e cada dia que nós buscamos em Cristo, nós vamos melhorando o nosso relacionamento, nós vamos melhorando a nossa vida com Deus. Por isso, queridos, nós não podemos jamais deixarmos de estarmos reunidos, congregando, meditando, aprendendo com Deus. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele vai aqui dar algumas instruções, porque quando ele escreveu essa carta aos romanos, ele entendia que esses irmãos ali da igreja de Roma, eles já tinham sido alcançados pela graça de Cristo. Ele não estava escrevendo aqui para um grupo que não tinha a graça, que não tinha entendimento de quem era Cristo, mas ele escreve aqui justamente para aquele grupo, aquela igreja que tinha um entendimento que a graça de Cristo alcançou, como nós também aqui. E aí ele vai agora dar algumas instruções aqui para nós e para a igreja da época e para todas as igrejas. E ele começa no versículo 2 dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Veja aqui que a orientação do apóstolo é que o pecado ele não pode reinar na nossa vida. Não é ele que governa a nossa vida, não é ele que dá a diretriz, não é ele que é o rei. Não, nós não podemos deixar uma pessoa, um ser humano, quando ele é alcançado pela graça de Cristo, ele agora em Cristo, ele tem a capacidade de não deixar o pecado reinar na sua vida. Mas fora de Cristo não tem. Fora de Cristo a pessoa fica escrava. Essa semana morreu um moço que estudou junto comigo, na minha idade, e eu fui saber o porquê da morte dele. Justamente era escravo do cigarro. Uma pessoa que fumou desde a juventude e que morreu por causa do cigarro. Ele foi escravo do cigarro até a morte, não deixou, porque a escravidão, né, governava, ele estava
sendo dirigido por algo que levou ele à morte. Mas a palavra de Deus aqui, a instrução do apóstolo Paulo para nós, o Espírito de Deus dando a nossa orientação aqui para nós, dizendo: não reine. O que é reinar? É aquele que governa, é aquele que dá as ordens. Um rei, ele fala e todo mundo obedece. O pecado na vida de uma pessoa não regenerada, uma pessoa que não tem Cristo, é assim também. Quem dá as ordens é o pecado. Quem dá as ordens é justamente aquele que governa. E aí o apóstolo diz: mas vocês que foram alcançados pela graça de Cristo, não pode mais ser governado pelo pecado. E é interessante que ele diz aí, que não reine sobre o vosso corpo mortal, né? O vosso corpo mortal. O que matou o corpo? O que levou o corpo a ser mortal? Porque ele não foi feito para a morte. Por isso nós não aceitamos a morte. A morte, sempre quando ela chega numa família, é um momento de dor. Eu tive um velório esses dias, agora semana também, uma irmã, uma serva de Deus, e morreu de câncer, já há muito tempo sofrendo, mas a dor das filhas, elas sabiam que a mãe dela tinha sido recebida na glória, que a mãe dela tinha partido com Cristo, mas o choro da dor não deixa de existir, porque a morte, ela é intrusa. Quando Deus fez o homem, não foi para morrer, foi para viver. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que nós não podemos deixar que o pecado reine no nosso corpo mortal. Quer dizer, algo que matou o nosso corpo não pode governar a nossa vida. Se ele já matou o nosso corpo, já fez de nós agora corpos mortais, e ainda nós vamos deixar que esse mal governe? Não, é algo tão maligno, é algo tão que destrói, que justamente levou o nosso corpo a ser um corpo mortal. Então o apóstolo Paulo aqui fala: não seja governado por esse mal. E ele diz mais ainda, no versículo 12 ainda, ele diz: de maneira que obedeçais às suas paixões. Quer dizer, o pecado, ele tem as suas paixões. O que leva a pessoa a pecar? É justamente essas paixões, esse desejo, o desejo do vício, o desejo carnal, que leva. E o apóstolo está dizendo: não seja governado por tal mal que vai levar à destruição. Aí depois ele vai falar aqui sobre os membros, né? Sobre os membros ao qual é o nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo é formado por membros. E todos os membros do nosso corpo, ele foi feito para refletir Deus, para refletir a obra de Deus, mas que o homem, ele está usando para o quê? Para a própria destruição, até de si mesmo, que acabei de falar, e do próximo, até das pessoas que amam. E ele diz aqui que os nossos membros, seja nossas mãos, nossa língua, seja o nosso olhar, não é para ser usado para o mal. Veja o que diz o versículo 13: não oferecesse cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Os nossos membros, que foram feitos para a glória de Deus, que foram feitos para testemunhar aquilo que Deus é, aí eu vou usar para a iniquidade? Não. A sua língua, ela tem que ser usada para glorificar a Deus, para bendizer a Deus. As suas mãos, o seu corpo tem que ser usado para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava aqui escreveu essa carta aos romanos, e para nós também hoje. Aquela igreja, ela estava ali iniciando, era o primeiro momento da igreja, e eles precisavam de instruções
justamente para que essas práticas que estavam sendo praticadas pelo homem depois da queda, o homem afastado de Deus, ele precisava ter essas instruções, como nós também. Nossos membros, os seus membros, tem que ser não para iniquidade. As suas mãos não é para iniquidade. Os seus pés não podem ser levados para iniquidade. Nós estávamos meditando na palavra do Senhor com nossos jovens na sexta-feira sobre quando Jesus fala em Mateus 6, versículo 22 e 23 sobre o olho, o olhar. Ele diz: olha, se teus olhos são bons, vai te levar para o bem. Se teus olhos são maus, vai te levar para onde? Para as trevas. Então veja, se nós usarmos os nossos membros para aquilo que glorifica a Deus, o nosso olhar que dirige a nossa vida, que para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos andando, é através do olhar. Nós olhamos e vamos seguindo o nosso olhar. Aí Jesus diz: se eles for bons, eles vão te levar para onde? Para o bem. Mas se eles forem maus, o Senhor Jesus diz: grandes trevas, você vai se envolver, você vai cair, porque você está usando os seus membros para a iniquidade. E na qualidade, e agora na condição que a imagem de Deus, ela está sendo restaurada. Essa imagem de Deus que foi feita perfeita lá no Éden, que com o pecado, com a queda, veio todo um desmantelo, foi desfigurada. Ela agora em Cristo, ela está sendo restaurada. Ela está sendo agora aperfeiçoada. E qual é a orientação? Use os seus membros para isso. Use os seus membros para isso. E ele diz mais ainda no versículo 13: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quer dizer, em vez de usar para a iniquidade, use para a justiça, use para a glória de Deus. Foi para isso que foi feito nossos membros. Cada membro nosso, cada membro seu foi feito com um propósito: refletir Deus, refletir a glória de Deus. Nenhum membro nosso foi feito para iniquidade. Todos eles, seja a nossa língua, seja os nossos pés, seja o nosso olhar, nossas mãos, qualquer membro foi feito com um propósito: glorificar a Deus. A queda veio, distorceu tudo isso, mas agora em Cristo nós estamos no processo. Lógico que só será aperfeiçoado completamente na glória quando Cristo vier. Aí sim vai ser completo. Mas enquanto estamos aqui, enquanto nós estamos andando aqui, nós precisamos a cada dia sendo instruído pela palavra de Deus, para que os nossos membros sejam usados para instrumento de justiça, e não de iniquidade. E ele continua no versículo 14, ele diz aí: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que ele está dizendo? Agora em Cristo, agora na graça de Cristo, nós podemos dizer não ao pecado. Em Cristo nós podemos dizer não àquilo que nossos membros
muitas vezes está sendo usado para a iniquidade. Eu agora tenho condições, não em mim mesmo, mas pela graça de Cristo, de dizer não, para que os meus membros, para que o pecado não reine mais sobre mim. Eu agora sou capacitado pela graça de Cristo para dizer não. O versículo 17, ele diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O apóstolo Paulo, sabendo que não é o homem, não é ele mesmo, não é nenhum ser humano que vai conseguir vencer esse mal, ele agora, no versículo 17, ele diz: graças a Deus, graças a Deus, porque ele sabia que ele não conseguiria e que nenhum dos irmãos ali daquela igreja conseguiria, como nós também. Mas ele diz: graças a Deus, porque outrora escravos, agora ele diz: contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina. Veja aqui, queridos, que a obediência, ela é forma de coração. Não é porque simplesmente eu quero, mas é por amor a Cristo, por amor ao meu Salvador, é que eu vou obedecer. Não é por obrigação, é por amor. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele nos constrange. Então o apóstolo Paulo diz: graças a Deus, que a obediência agora, ele diz, é de coração. E a obediência a quê? Ele diz: a forma de doutrina a que fostes entregues. Que doutrina é essa? O Evangelho, a palavra. Essa é a doutrina que nós devemos obedecer, e por amor a ela, e por amor justamente a ela e a Deus, porque agora nós temos a oportunidade, agora nós temos a graça de podermos dizer não ao pecado, e por amor à palavra, por amor ao Senhor, eu vou obedecer de forma que seja meu coração agradecido e não simplesmente por uma obrigação. Porque a obediência, quando ela é forçada, ela não é uma obediência que vai agradar a Deus. Se você vem aqui à igreja forçado, você pode até vir, mas você não vai desfrutar do louvor, da adoração, do momento que é o culto a Deus. Agora, quando você vem, e você vem justamente de coração, um coração agradecido, você vem porque você é grato a Deus pelo que Ele fez por você. Quando você sai da sua casa e chega até aqui, você vem dizendo: Senhor, eu vou porque eu amo estar ali, eu amo a tua casa, eu amo a tua palavra, eu amo as tuas instruções, eu sou grato pelo que o Senhor fez por mim. Irmãos, é completamente diferente. Quando você vive uma pessoa por obrigação, é diferente quando você vive por amor, com amor. E com Deus, com a igreja, não é diferente. Nós precisamos entender isso, que o amor de Cristo por nós, ele nos constrange a nós estarmos aqui, a nós nos obedecê-lo e obedecer a sua palavra, como ele diz aqui, essa doutrina, por amor. Por amor. O amor que eu tenho pelo Senhor faz com que no domingo à noite, no momento de culto, eu jamais vou ficar em outro lugar a não ser na casa do Senhor. Por amor ao Senhor, por amor a Cristo, eu vou vir para cá, eu vou estar aqui, não porque eu vou agradar ao homem, não, eu vou estar aqui porque eu amo o Senhor,
porque eu amo a doutrina, porque eu amo a palavra de Deus. Queridos, como isso faz diferença? Como isso faz toda a diferença? Quando você faz por amor, você faz com alegria, há sentido na vida. Agora, quando é por obrigação, como um escravo, não. Agora nós somos livres para usar os nossos membros para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu fico maravilhado quando eu vejo os irmãos postando as programações nos seus lares. Tarde alegres, cafés, chás, próprio grupo familiar, a alegria que os irmãos postando ali é algo impactante. Essa semana a Raíl estava contando o testemunho do grupo familiar lá na casa do irmão Ivan, lá em casa, e ela chorando de alegria por estar ali, vendo a alegria do Ivan, do irmão Dito, o carinho deles de estar ali com o grupo na casa deles. Irmãos, isso é amor. Agora, se fosse por obrigação, era algo ruim. Agora, quando você ama, quando você se envolve por amor, é coisa maravilhosa, é gostoso. Quando você ama o louvor, quando você ama o culto, é completamente diferente. E quem faz isso, queridos? Só a graça de Cristo. O homem, depois da queda, o homem, depois que caiu, ele perdeu completamente. Ele ama tanta coisa aí fora, mas culto, Deus, Bíblia, é completamente diferente. Vocês viram aí, não sei se vocês acompanharam o que aconteceu agora no Rio de Janeiro, quando o governador mandou recolher os livros que tinha umas cenas que não eram apropriadas para crianças lá na Bienal. E olha a repercussão que deu. É como se o governador fosse um extraterrestre. É como se ele não estivesse na terra, porque a repercussão contra o governador foi uma coisa absurda. A mídia, as autoridades, todos aqueles que se envolveram foram contra o governador por algo. Aí você vai ver lá, a primeira imagem que você vê, absurdo, mas aí é o que está acontecendo. O homem, depois da queda, ele se revoltou contra Deus, contra a moral, contra os princípios da família. O homem, ele ficou simplesmente contra tudo aquilo que é correto, aquilo que é correto, ficou algo estranho. Mas o apóstolo diz: graças a Deus, porque existe um povo, existe a igreja, que ainda levanta a bandeira da moral, que ainda levanta a bandeira da família, que ainda levanta a bandeira de Cristo, porque nós fomos chamados para representar e testemunhar do Evangelho. E veja que o apóstolo está dizendo aqui: graças a Deus pelo amor ao Evangelho, à doutrina que foi ensinada. E é esses valores, queridos, que nós precisamos defender, para que os nossos filhos também venham defender. E aí ele termina aí esse parágrafo que eu acabei de ler, versículo 18, dizendo: uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Agora, livre do pecado, livre do mal da queda, agora nós somos servos da justiça. O que é ser servo da justiça? Quem foi que justificou? Quem é que justifica? É o próprio Cristo. Então, nós somos servos do justificador. Quando ele diz servo da justiça, é porque agora nós somos servos de Cristo, aquele que justifica
justifica o pecador, aquele que pagou o preço pelo nosso pecado, aquele que veio para restaurar a imagem de Deus no homem. Agora nós somos servos, por amor a esse Cristo que veio para restaurar essa imagem perdida, essa imagem distorcida. Ela está sendo restaurada dia a dia. Ela é progressiva, é um processo. Cada dia nós vamos melhorando essa imagem e nós começamos a refletir Deus na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos. Nós vamos cada dia melhorando. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nessa noite. E esse é o propósito do Evangelho. A restauração da imagem de Deus na sua vida, na minha vida, é para refletir Cristo. Nós somos o reflexo de Cristo no meio de um mundo perdido, no meio de uma sociedade pervertida, no meio de um povo que não quer nem saber de Deus, porque o mal da queda ainda está na humanidade, não deixou de estar. Esse mal vai permanecer até a vinda de Cristo, mas graças a Deus, porque a igreja, que somos nós, a igreja lá de Roma, que Paulo escreveu essa carta, e a igreja durante esses 2000 anos, ela levantou a bandeira do temor, ela levantou a bandeira de não ser escrava do pecado, e ela levantou a bandeira de ser servo da justiça. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. Usar os nossos membros, usar o que somos e o que temos, para refletir Deus. É a imagem de Deus. As pessoas dizem assim: mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi, mas hoje não é mais. Se não houver a restauração através de Cristo, essa imagem não tem mais nada a ver com o que foi feito. E você vai ver justamente pelas práticas. Pelas práticas você vai perceber que essa imagem, ela foi distorcida e ela foi completamente perdida. Santidade. Onde é que está a santidade? A moral. Onde é que está a moral? Os bons costumes. Queridos, não está no meio da sociedade. Tá? Aonde há temor de Cristo, aonde há obediência a Cristo, aonde há vida com Cristo. Somente onde há Cristo reinando é que há esse processo de cada dia de santificação, de restauração da imagem de Deus. Olhe para a sua vida. Veja se você está refletindo a imagem de Cristo com as suas atitudes, com a sua vida. Alguém vê Cristo em você? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós. Cristo é visto em nós? O que nós fazemos, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós lidamos com a família, Cristo é visto em nós? Os nossos familiares veem Cristo em nós? As nossas atitudes, tudo isso, irmãos, é para nós refletirmos, para nós não ficarmos aí permitindo que o mal reine na nossa vida. As pessoas dizem assim: é normal irmão brigar, é normal o casal brigar. É normal, realmente é normal, mas
aqueles que estão vivendo a consequência da queda, do pecado. Mas aqueles que estão agora na graça de Cristo, não é mais normal. Não é mais normal. Normal agora é ter comunhão, é ter paz, é ter vida cada dia com Cristo. E somente em Cristo que nós vamos conseguir. Porque o mal está dentro de nós. Ele não está fora de nós. E veja que ele diz aí, o apóstolo Paulo dizendo que nós não devemos oferecer os nossos membros, né, como instrumento de iniquidade. E ele diz que nós devemos apresentar a Deus, né, no versículo 13, como ressurreto dentre os mortos. E ele diz: os vossos membros como membro de justiça. Porque ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas já teve. E se nós não nos atentarmos, ele vai governar. Você pode analisar, é fácil de fazer essa análise. Deixe congregar. Você que já deixou o período de congregar, ou alguém da sua família deixou de congregar. Estava bem aqui na igreja, estava bem em casa, aí de repente não lê mais a Bíblia, não ora mais, não congrega mais. Aí você vai vendo o velho homem, o pecado reinando. Daqui a pouco palavrão, daqui a pouco xingamento, daqui a pouco já gritando. Irmão, é o normal do ser humano. É o normal do ser humano. Agora, quando há essa comunhão, essa busca, aí esse processo ele vai agora aperfeiçoando. Um dia, lá na glória, será completo. A imagem de Cristo, a imagem de Deus, você foi feito com essa imagem, e essa imagem ela foi distorcida, mas agora, pela graça de Cristo, nós temos o privilégio. Por isso que o apóstolo Paulo diz: graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer. E ele diz que é através da obediência é que nós vamos vencer esse mal. Essa palavra eu queria deixar para a amada igreja dessa noite, para a minha vida, para a minha esposa, para os meus filhos, para todos nós aqui, que a imagem de Deus, ela foi distorcida, ela foi perdida, porque o pecado, ele veio justamente, entrou na humanidade, e aí aconteceu. O primeiro homicídio foi justamente dos filhos de Adão e Eva, e aí lá para cá, um desmantelo. Mas a Bíblia, queridos, ela começa com a perfeição, ela fala sobre a criação, tudo perfeito, e ela termina, tudo restaurado, novo céu, nova terra, Deus habitando no meio do seu povo sendo glorificado, o seu povo vivendo para a glória de Deus. Esse é o propósito do Evangelho. Mostrou que tudo era perfeito, tudo era conforme a imagem e semelhança de Deus. E lá no final do Apocalipse, nós encontramos agora a esperança da glória, a esperança da restauração completa. Nós, igreja de Cristo, estamos caminhando, estamos andando, cada dia. Ontem estava mais distante do que hoje, amanhã vai estar mais perto, e assim por diante, cada semana estamos mais próximos de encontrar a perfeição. Cada mês que você vai completando, cada ano que você vai completando, você vai estar mais perto da perfeição. Pense nisso. Saia daqui no seu coração com essa imagem, a imagem da perfeição. Foi perdida, mas em Cristo ela é restaurada. E aumente isso. Ame essa verdade e viva em cima dessa verdade.
vem eu vou fazer 56 anos. O ano que vem, 57, daqui a pouco 60, mas cada dia que passa, eu vou ficar assustado com a idade? Não, eu vou estar mais perto da perfeição. Eu vou estar mais perto da perfeição. Ah, queridos, isso tem que estar nos nossos corações, isso tem que estar nas nossas mentes, para que nós possamos amar a Cristo, amar a igreja, amar o Evangelho, amar a família, amar o próximo, amar, porque o amor é vida, ódio, rancor, morte. Joga isso fora. Nós estamos caminhando para a perfeição, nós estamos em cada dia. Nosso olhar tem que ser aonde? Em Cristo. A própria Bíblia diz: olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Vamos caminhar louvando a Deus, vamos caminhar glorificando a Deus, vamos caminhar e levando a nossa família junto conosco, para esse propósito de alegria, de gozo, de felicidade. Ah, queridos, que essa palavra venha invadir seu coração, venha invadir os nossos corações de alegria, para que não venhamos viver vidas atribuladas, angustiadas, por causa de coisas tão pequenas, enquanto nós temos algo tão grande nos aguardando. Olhe para a frente, olhe para Cristo, olhe para a perfeição. Feche seus olhos neste momento. Nós vamos estar olhando